Beleza. Pessoal, hoje no vídeo, Bata no Tributo, trouxe aqui um brilhante criminalista, um amigo pessoal meu, Maurício Montanarini, advogado criminalista, um especialista no direito criminal, me ajudou já em vários casos de crimes contra a ordem tributária, crime de sonegação fiscal. E eu acho que hoje a gente tem muitas novidades, né, a respeito desse assunto. E é muito interessante para todos os empresários no Brasil que recolhem tributos, né, sem parar. Então, Maurício, obrigado por você ter aceito participar hoje. Vamos fazer isso mais vezes. Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço, Bata, estar aqui com você. A gente já tem essa amizade aí, fora do direito e dentro do direito, né? Verdade. A nossa Total. amizade vem do tatame, vem dos ringues e no direito. Em De todo tudo. lugar a gente luta. No vídeo de hoje, eu trouxe aqui um grande amigo, Maurício Montanarini, como eu acabei de dizer na introdução do vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre crimes contra a ordem tributária, né? Tem uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, né? Quando a gente comenta a respeito de crime contra ordem tributária. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é a diferença, né, entre você simplesmente dever e quando você realmente pode ser enquadrado na lei criminal como um sonegador. O que você teria para explicar para a gente sobre isso? Olha, eu vou tentar falar de maneira bem simples, sem o juridiquês, né? Para todos entenderem. Vamos fazer uma analogia aqui. Imagina que você foi jantar num restaurante e na hora de pagar você percebeu que esqueceu a carteira. Você fica devendo, é chato, o restaurante vai te cobrar, mas ninguém vai te chamar de criminoso. Agora, pensa de outra forma. Vamos mudar o filme. Você jantou, chamou o garçom, pediu a conta, disse que ia ao banheiro, pulou a janela dos fundos, mudou tudo. Você não só deixou de pagar, você enganou. Com o imposto é a mesma lógica. Só dever imposto, em regra, não é crime. Uhum. O problema é quando a cobrança vira uma execução fiscal, o Estado vai atrás do seu patrimônio. A polícia não entra nessa. Uhum. Agora, a mentira contada para o fisco para pagar menos do que devia, aí configura crime. A Uhum. nota fiscal que não existe, a receita escondida, o documento adulterado, a empresa de fachada em nome de laranja. Sonegar, no fundo, é mentir para o governo sobre quanto você ganhou ou quanto você deve. Entendi. E isso está tipificado na Lei 8.137 de 1990, que é a Uhum. lei dos crimes contra a ordem tributária. Uhum. Então, basicamente, essa é a diferença entre dever e enganar. Porque Você comete crime quando você engana. sim, porque dever por si só, isso até muitas vezes eu recebo esse tipo de pergunta, né? Falar, ai, Bata, o que vai acontecer? Se eu não pagar o tributo, eu não conseguir. Não, não é isso, né? Como o Maurício está dizendo, se você só simplesmente dever tributo no país, não é crime, né? Você tem que ter esse verbo, né, a mais lá, que é com o fim, né, de cometer esse ilícito penal para você configurar a Lei 8.137. E aí você tem as modalidades lá, artigo 1º, artigo 2º, né? Mas é isso. Então você tem que ter uma conduta qualificada, né, de enganar, de cometer algo para que você tenha esse fim de não pagar o tributo, né? Outra coisa que eu ia te perguntar, Maurício, com relação a... Por que a gente costuma dizer assim que o crime ele só vem depois, né? O que você quer dizer com isso, assim? Quando as pessoas... Isso tem muito... O empresário sabe disso. O crime acaba aparecendo depois. Por que fala isso? Porque o Estado precisa apurar o quanto. Uhum. Antes de iniciar a ação penal, o Estado precisa apurar o quanto. Isso é apurado no processo administrativo. Uhum. Então você pensa numa partida de futebol. O pênalti não nasce antes do início da partida. Uhum. Então, primeiro o juiz precisa apitar o jogo.
né? E no processo tributário é a mesma coisa. Você Uhum. precisa, dentro do processo administrativo, apurar o quanto. A partir desse momento, começa a parte criminal. Pode haver uma denúncia do Ministério Público e se iniciar uma ação penal. Tá. Então, precisa ter essa cautela de aguardar a apuração no processo administrativo. Então, por isso que o crime tributário ele tem essas duas frentes que tem que conversar. Uhum. O empresário, ao receber uma notificação sobre uma instauração no processo administrativo, já tem que conversar com o tributarista que vai atuar no administrativo e com o criminalista que vai eventualmente seguir no criminal. Sim. Então, é uma oportunidade nesse momento dele montar alguma estratégia nesse sentido, né? Porque a gente vai falar mais na frente que tem formas de extinguir essa punibilidade aí, Perfeito. né? Perfeito. Entendeu? Muito bom. Assim, pessoal, o que também para trazer um pouco da minha visão, já atuei com o Maurício em outros casos, vou dar um exemplo clássico, tá? Um empresário de sucesso devia milhões. O que que aconteceu? Ele recebeu lá um ofício da Receita, né? Um ofício não, um auto de infração, e lá dizia já que tinha representação para fins criminais. Se atente se você receber esse auto de infração e tiver contendo lá isso aqui. Representação para fins criminais. O que a Receita faz? Ela não pode qualificar o crime, mas ela manda um ofício para o Ministério Público ou então para Polícia Federal, dizendo o seguinte: olha, me parece aqui, eu analisando a parte tributária, me cheirando algo de estranho, talvez tenha o cometimento de um crime. E muitas vezes a gente sabe que a Receita faz isso para pressionar o empresário, porque quando ele vê crime escrito lá, ele sai correndo e vai pagar, né? Não é que eu sou contra pagar, mas é que eu já vi, inclusive, dívida prescrita vir com representação para fins criminais. E a pessoa ficou desesperada, foi lá e pagou. Eu falei, nossa, você não devia ter pago, porque não tinha tributo, você não tinha crime, não tinha lá nada. Mas nesse caso que eu estava comentando Exatamente. para vocês, como é que funcionou? Assim que o empresário recebeu isso, ele tinha outros crimes já que ele tinha cometido, né? Outras coisas. O Maurício estava atuando nessa frente, e aí a gente entrou com o Maurício e falou assim: olha, aqui para fins criminais, né? Lógico, com a assessoria do Maurício, a gente impugnou o auto de infração. Quando a gente entra na impugnação do auto de infração, você tem lá pelo artigo 151 do CTN a suspensão da exigibilidade desse tributo. Ou seja, enquanto estiver discutindo se aquilo que ele recebeu auto de infração é ou não é tributo, o crime não pode ser apurado. Eu acho que até é causa de trancamento de inquérito, né? Porque você não tem, enquanto não tem o auto de infração consolidado, você não pode. Eu deixo isso para o Maurício falar, né? Se quiser, mas. Então, exatamente, você não pode iniciar ação penal sem ter apurado esse crime, porque muitas vezes no administrativo a gente já viu dívida de milhão virar zero, né? Vira zero. E É aí não isso. tem crime. Então, de repente, depois do administrativo, se verificou que não tinha nada a ser apurado Exato. em termos de crime. Porque Exato. se deixar só na mão do Ministério Público e da polícia, todo mundo seria preso, porque, Exato. inclusive por dívida que não devia, né? Exato. Justamente por Exato. isso. Então, precisa consolidar essa parte administrativa, apurar em definitivo, né, depois de todos os recursos, o valor para que se inicie a ação penal. Então, o que você está me dizendo é o seguinte: você concorda comigo? Crimes contra a ordem tributária, o empresário recebeu um auto de infração. O que ele deve fazer? Entrar em contato com e vem nesse auto de infração. Então, crimes contra a ordem tributária, vem nesse auto de infração escrito algo assim: representação para fins criminais. O que eu acho que esse empresário deve fazer? Ele deve procurar o seu tributarista e procurar o seu criminalista, né? Então, assim, se Sem você tem dúvida. uma cooperação tributária criminal, como a gente tem aqui, né? Eu sou tributarista, o Maurício é criminalista, eu vou fazer a defesa no auto de infração dizendo que
talvez, né, não tenha o tributo, a gente vai ver análise de prescrição, decadência e por aí. E o que você vai fazer, o que você, Maurício, como criminalista, vai fazer no âmbito criminal? Então, nós vamos propor defesa se isso realmente virar um processo, entendeu? Uhum. Mas no momento que o empresário recebe a notificação, essas duas áreas já têm que começar a conversar, Tá. porque o tributário vai fazer a defesa administrativa e o criminal já vai se atentando a toda a linha de defesa, porque às vezes realmente eles instauram um inquérito, Uhum. tá? Então, e Instauram um daí seria inquérito. instaurar o inquérito, na sua opinião? Mas não mas o Ministério Público não pode oferecer a denúncia sem apuração desse crime, Tá. E, entendeu? não, e na sua A opinião daria para, investigação, na sua opinião daria para trancar o inquérito ou não? Tô te perguntando, eu realmente não sei como é que tá hoje isso. então, uma investigação por si só, ela não seria, Trancada, né? pode correr Uhum. em paralelo. Tá, O que acontece é o seguinte: não há elementos para uma denúncia se não apurar tá. o crime. Então, o que pode acontecer é de instaurar um inquérito e correndo mais ou menos em paralelo, né? Entendi. Mas Legal. Não, isso é e, um, importante. e é comum os processos se abastecerem um do outro, né? Então, o que está no administrativo vai para esse Verdade. inquérito, fica Porque aquela eu, troca. é, eu troca de Aí vai guardar o auditor fiscal, tá. É porque apurar o eu tributo. lembro que tinha algo de trancamento, mas depois eu não lembro se foi o ministro Luiz Fux que disse o seguinte: até se você tem outros crimes que estão sendo investigados, você não, Então, eles deixam rolando porque às vezes a você pessoa não, tem, é isso que o tem Maurício está falando, vários, você não entende? pode trancar, entendeu? Tem vários, tem vários. É Então isso. ele fica ali correndo meio em paralelo, É. meio que anda mais ou menos junto, né? Uhum, Na Polícia Federal é muito comum. E um abastece o outro. Aqui na Polícia Civil de São Paulo também acontece isso. entendi. Mas o Entendeu? que, que é Já vi. essencial, então? Receber auto de infração, representação para fins criminais, É procure procurar um escritório de que advocacia tenha os que dois tenha uma times. linha criminal para você trabalhar junto. Porque Que tenha senão o não especialista conversa. criminal e que tenha o seu E especialista tributário. É isso que tributário. eu acho. Para É o empresário, isso é indispensável, pessoal. é indispensável, entendeu? Porque se ele for só no tributário, que não tem a vertente criminal Uhum, especializada, ele fica meio manco de uma perna, sim, vamos dizer concordo. assim, né? Perfeito. É, outra coisa que eu ia te perguntar, a gente. Aquilo que a gente estava falando, né, do imposto que nunca. O imposto que nunca foi seu, mas antes. Como é que funciona hoje a questão do pagamento, né? Se você, eu lembro que tinha a questão de você poder suspender, se você parcelar, se você pagar, você quita. Eu queria que você falasse um pouquinho disso hoje. Então, aí temos que vencer aquela outra fase. Para você pagar alguma coisa, você precisa saber o quanto, né? Uhum, Então, aquela fase que nós falamos anteriormente, ela tem que ser superada. Tem que apurar o quanto. Depois de apurar o quanto, esse é um tipo de crime totalmente diferente de toda a parte criminal. É um crime que, se você pagar, você consegue extinguir a punibilidade, entendeu? E não só na fase de inquérito, mas até depois de instaurado o processo, há a possibilidade de você pagar ou parcelar. Se você parcelar, o processo fica suspenso enquanto você estiver pagando. tá. Então, ele é um crime que até tem duas correntes, uma que acha isso uma questão despenalizadora, né? Uhum, Porque o Estado quer mais receber, ele não quer colocar uhum, empresário na cadeia. E tem outros que acham que é uma lei, é uma forma de criar um imposto prêmio, né? Porque uhum, aí quem pode paga e sai fora do processo. Quem não uhum. pode, continua, né? Então tem uma discussão doutrinária aí bem grande a esse respeito. Mas na prática é isso. Tá. Se você pagar, e aí também tem as questões dos refis, né? Aí a parte tributária pode falar melhor. Tem as questões das reduções da dívida que você pode pegar uma condição dessa e quitar e extingue a punibilidade.
Uma coisa que aconteceu recente no tributário, mas que talvez venha influenciar, é que essa é a regra geral, né, que o Maurício está falando, mas tem o devedor contumaz hoje, a lei trouxe uma hipótese lá que se você, ainda que pague, se você for considerado devedor contumaz, esse benefício, né, de pagar e quitar não se aplica se você tiver essa qualificação de devedor contumaz. O que foi muito criticado no âmbito tributário, porque o devedor contumaz veio no Código de Defesa do Contribuinte, que deveria ser algo para proteger o contribuinte da invasão estatal, mas na parte que protege o contribuinte, ele praticamente repetiu a Constituição Federal, dizendo assim, você tem direito a se defender, você tem a legalidade, não há tributo, né, sem você ter a lei, mas ele inovou e muito em vários aspectos, dizendo, trazendo coisas muito piores, pedido de falência para o devedor de contumaz, a impossibilidade de pagamento e quitação lá do crime tributário é bem grave, né? Mas legal, é bom saber que para Por grande... isso que o empresário precisa estar amparado quando se depara com uma situação dessa, tanto com o criminalista como com o tributarista, porque o nosso direito é fluido, né? Ele muda o Constante. entendimento. Ele constante e de turma nas cortes superiores, de turma para turma, de decisões Sim, totalmente diferentes, né? muda Então, constantemente. mesmo o STJ, uma turma decide de um jeito, a outra turma decide do outro, o STF é a mesma coisa. Então, por isso que a cada momento, né? Por isso que a gente fala, cada caso é um caso e Tá. tem que ser analisado naquele momento, E né? pelo time, né? É isso. É, Porque eu Uhum. acho que na minha opinião, o crime tributário é um crime multidisciplinar, assim, que precisa ter uma visão E Maurício, dessas duas frentes. teve um outro assunto, eu lembro também. Pessoal, vou ser sincero, assim, vocês têm uma ideia, eu dou aula de crime tributário, mas eu adoro conversar com o Maurício porque ele sabe bastante, assim, então eu sempre acaba me trazendo mais updates, né, do tema. Maurício, eu lembro que tinha uma discussão bem grande a respeito do ICMS, né? Porque você tem o ICMS-ST, às vezes você não é o devedor, você não é a pessoa que deve aquele tributo. Como é que funciona isso na prática? Então, o ICMS, quando você paga uma mercadoria, uma parte desse valor tem que ser recolhido para o Estado, né, o Uhum, ICMS. Na verdade, o comerciante, naquele momento, ele fica mais ou menos como se fosse um cofrinho assim do Estado, né? entendi. É, Para substituto, o público Uhum, entender. Não, ele está recolhendo aquele imposto para repassar para o Estado. Um dos crimes previstos na lei é quando a pessoa recolhe esse imposto, né? Ela cobra a mercadoria, está embutido esse ICMS naquele valor, ele tirou a nota. Mas ele, de forma contumaz, né? E costumeira, e ele não repassa isso. tá. Tá? Mas é diferente de uma empresa que teve um problema momentâneo, passou por Uhum, uma dificuldade e está devendo esse imposto. Né? É diferente. A palavra aqui é habitualidade. Né? uhum, Ele faz isso de forma contumaz. uhum, Ele tornou isso um negócio. Então, aquilo passou a ser uma fonte de renda dele. O que ele deveria passar para o Estado, não, ele embolsa. Né? entendi. Então, aí ele está cometendo um dos crimes tipificados na, É que eu acho na que tem muita lei gente que por fala assim, isso tributação. aí não é, eu nem sou contribuinte, né? Eu só tô aqui funcionando como um mero cofrinho, como você disse, recolhendo, né? E aí Então, mas repassou, mas aí, não repassou mas isso, aí né? ele tem que repassar isso aí para o Estado. É. Quando ele faz disso um negócio, que ele vê aquele valor que ele devia pagar, ele embolsa e não paga, entendeu? Sim, sim, sim. Não é uma coisa Sim, momentânea, ele acresce ao essa é uma patrimônio coisa dele. habitual. Né? Entendo, Aí, entendo plenamente. Maurício, outra coisa bem interessante é quando que existe a possibilidade, a gente sabe que no direito penal tem muita questão da insignificância, né? Como é que funciona isso nos crimes contra a ordem tributária? Você tem algum valor não, que a nos crimes pessoa da, recebeu um auto de infração lá de um valor ínfimo, aí diz que representação para fins criminais. Qual que é tem um limite? Como é que funciona? não, tem um limite. Até no âmbito federal,
quando eles identificam de cara esse limite, eles nem acionam, né? Uhum. Às vezes acontece de não acontecer, às vezes acontece de a pessoa tem vários inquéritos tramitando, então eles ficam tramitando para ver a habitualidade dessa pessoa. Mas existe um limitador, né? Existe um limitador que, para os crimes federais, é de R$ 20.000. Então, abaixo de R$ 20.000, o Estado entende que o custo que ele vai ter no processo, colocar a máquina pública, colocar a cavalaria para pegar o sonegador, vai sair mais caro do que ele vai recolher, né? Então, na verdade, ele pôs essa linha de corte. Uhum. Mas tem que se tomar cuidado, que isso não é isso você tem que ter como referência. Porque, como a gente já disse, de turma para turma numa corte superior muda o entendimento. Uhum. E também esse valor muda quando o crime é apurado pelo Estado. Uhum. Entendeu? Porque aí a linha de corte é diferente. Então Tá. precisa ver todas essas questões. Isso é o que a gente chama que é o princípio da insignificância no crime tributário, né? Abaixo de 20.000, ele entra nesse princípio da insignificância. Boa. Aí você tem, se tiver um inquérito instaurado, aí você tem como trancar ele Tá. por esse princípio aí. Maurício, eu não quero tomar muito teu tempo, a gente tem mais. Só queria te fazer mais praticamente uma pergunta, depois vou abrir para você encerrar. Mas tem uma pergunta muito interessante, que muito empresário me faz também, né? Eu tenho uma impressão sobre isso, mas muitas vezes, às vezes, o empresário ele não tem conhecimento da parte tributária, né? Quem faz para ele é o contador. Por outro lado, o contador também às vezes se sente inseguro. Acho que a gente tem vários contadores nos assistindo, tem vários empresários nos assistindo. Quem que senta no banco dos réus no final das contas, assim, no âmbito criminal? Sobre crimes Tá, contra a ordem isso é tributária. uma pergunta muito importante, acho que ela vale o vídeo inteiro, né? No processo criminal aberto, quem responde? É o dono? É o contador? É todo mundo que está no quadro social? Todo mundo entra no bolo? Então, no direito penal, você tem que apurar quem tinha o poder de mando, quem tinha o poder daquela conduta. Não basta você estar no contrato social para você ter cometido o crime. Uhum. O processo criminal, ele vai apurar quem efetivamente tinha o poder de mando para fazer aquele tipo de sonegação. Tá? Se você só participa do contrato social e nunca tomou nenhuma decisão da empresa, não é sócio administrador, né? Não é porque você está no contrato que você vai responder por aquele crime, porque você não tinha nem o poder de mando para fazer Acho isso. que esse é um dos grandes medos, né? Porque é muito comum na nossa sociedade hoje as pessoas participarem de empresas com porcentagens mínimas, né? Então ele tá lá com 1, 2%, e nem é Para administrador. formar a sociedade É limitada limitada porque não quer unipessoal, então. e justamente aí recai sobre aquele sócio administrador que tinha o poder de mando. Entendi. O contador também, o contador responde? Não, o contador só vai responder se ele participou. Não é porque ele fez a contabilidade que ele vai estar imputado naquele crime. Precisa apurar. Ele participou? E Ele quer foi dizer, quando ator você fala naquele... ele participou, ele idealizou a Ele sonegação, foi, ele foi um ator ele daquela auxiliou, sonegação? falou: olha, empresário, não faça isso, né? Algo É, assim. ele tem que ter uma atuação no crime. Entendi. Entendeu? Muito bom. Então, isso também é outro ponto que a defesa tem que batalhar, porque é muito comum ao Ministério Público colocar todo mundo no mesmo balaio. Uhum. Joga todo mundo lá dentro. Aí que está a estratégia da defesa, tirar o joio do trigo. Nós Perfeito. atuamos para muitos empresários que não tinham a administração da empresa, só participavam no quadro societário e foram arrolados no inquérito policial. E nós conseguimos tirar ele antes que aquilo virasse um processo, obviamente, por demonstrar que ele não tinha nem a capacidade para cometer
não tinha o poder de mando, né? Não Sim, muito fez bom. absolutamente nada. Show. Maurício, obrigado. Antes de a gente finalizar, eu queria te perguntar se tem alguma coisa assim importante para falar. Tem alguma janela de ouro que a gente tem que aproveitar, alguma oportunidade assim que você reputa como um criminalista que trabalha comigo no âmbito tributário? O que você acha que é a mensagem final assim para quem está nos assistindo? Não, a mensagem final é o seguinte: ao você receber uma autuação, você já tem que sentar com o tributarista e com o criminalista. Porque tem uma janela de tempo entre o início do processo administrativo e o início do processo criminal, até ser apurado o quanto. Então, nesse momento, dá para colocar muita coisa em ordem, dá para diminuir a dívida, dá para fazer muita coisa que estrategicamente vai inviabilizar aquela ação penal. Então, por isso que eu falo que o crime tributário ele é multidisciplinar, porque ele tem que trabalhar tanto o tributarista quanto o criminalista na defesa. Então, o momento do empresário sentar com o tributarista, com o criminalista, é no momento que ele recebe a atuação. Não é depois, lá na frente, que já saiu a denúncia, que ele teve aquele. Ele levou aquela situação com descaso, né? Não tomou as providências, então tem que ser precavido. E uma pergunta muito boa não é se eu vou escapar da fiscalização. Essa eu acho que é a pergunta de ouro. Eu vou escapar da fiscalização? Eu A enfrento pergunta isso de ouro direto. é a seguinte: se a fiscalização entrar na minha contabilidade e procurar, a minha contabilidade se sustenta, Tenho entendeu? escudo, Ela tenho tem. defesa para me suportar no É, âmbito tributário. E a aí, minha. quando for falar com o Maurício, que é o criminal, pior ainda. É bom que você tenha defesa, né? É isso. Então, eu acho que isso é a chave. A minha contabilidade se sustenta com uma fiscalização, entendeu? Perfeito. Essa é a chave. Muito bom, Maurício. Maurício, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por participar aqui comigo nesse bate-papo de tributo e crime. E quero te convidar já de antemão. Estou aqui para o pessoal, né? E também acho que para você, quero saber se você topa a gente fazer isso mais vezes, né? Para a gente sempre Ah, trazer com as certeza, novidades. com certeza. A gente pode falar de diversos assuntos, não só esse que a gente gosta, como também de inteligência artificial, de tecnologia, né? Legal. Que hoje o advogado, para se manter nessa, nessa nova revolução que a gente está vivendo aí da inteligência artificial, que eu acho que é a grande revolução no momento, o advogado tem que ser um, um expert em tecnologia, né? Para Muito bom. lidar com Já te todas essas convido, inovações. então, ó, pessoal, quem me segue aqui, já te convido que no próximo vídeo a gente vai falar porque a tributação, né, ou a Receita Federal tem 40 IAs nos fiscalizando. E aí eu sempre falo isso, para o advogado que faz defesa, que trabalha com tributário, tem que estar no âmbito da inteligência artificial. Então vamos gravar um conteúdo para a gente falar disso, tá bom, Maurício? Mais uma vez queria te agradecer enormemente aí por participar. E pessoal, não deixe de me seguir, se inscreve aqui no canal. A gente sempre está falando desses assuntos importantes, trazendo personalidades tão boas como o Maurício, que é um advogado, um baita advogado criminal. Eu volto a falar, Maurício Montanarini. Se você tiver procura ele no Instagram, procura na internet, tá lá o Dr. Maurício, ele participa da OAB ativamente, é um advogado brilhante, extrema experiência no campo criminal e é um parceiro de extrema confiança, tá bom? Então, agradecer a todos vocês que ficaram conosco até esse momento. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.